Como as pessoas serão enganadas nos tempos finais? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo nessa Sexta com Propósito para falar aquilo que está na Palavra de Deus, e nesse dia específico eu quero falar sobre o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Esse capítulo aqui então que vai falando um pouco a respeito daquilo que a gente vai vivenciar nos tempos finais e do levantamento, do surgimento daquele que tentará se igualar a Cristo ou lutar contra Cristo, contra Deus, que é o anticristo, juntamente com o falso profeta. E aí, começando lá no versículo 1, diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e a boca de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto. E aí, também fala a partir ali do versículo 11, falando sobre a besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como o dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que faz até descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. E aí fala mais aqui sobre a ação dessa segunda besta e como que ela então também vai conduzir as pessoas à adoração da primeira besta. E aí lá no versículo 16 complementa falando assim: a todos os pequenos e grandes, e ricos e pobres, e livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e este número é 666. Bom, aqui a gente vê um capítulo bastante conhecido que fala sobre a tão falada marca da besta, o número da besta, enfim, mas antes eu quero comentar sobre aquilo que está falando lá no início, sobre o surgimento dessa primeira besta. E aqui tem uma associação muito grande com aquilo que foi falado no capítulo 12, onde estava falando do levantamento do dragão, e esse dragão ele deu poder a essa besta, ou seja, o anticristo ele vai operar sobre o poder de Satanás, sobre aquilo que Satanás está lhe concedendo em termos de poderio, de capacidade de operar sinais e maravilhas para enganar as pessoas. Então aqui diz que o dragão deu à besta o seu poder, e aí fala que também essa besta ela vai ter uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, como também está profetizado lá em Daniel, onde teria o chifre pequeno que falaria blasfêmias contra Deus, né? Então aqui está tendo toda essa associação e mostrando que essa besta ela vai surgir ali então com o poder dos 4 animais que Daniel viu emergindo do mar também, ou seja, está representando todos esses poderes, esses governos que vão se levantar no governo do anticristo para lutar contra o povo de Deus. E aí lá no versículo 11 fala sobre a questão da besta que está emergindo da terra, que é justamente o surgimento do falso profeta. O falso profeta que vai fazer com que as pessoas olhem para esse anticristo e adorem esta besta, adorem a imagem dessa besta, o adorem como se ele fosse Deus, porque ele também vai se levantar como Deus, tentando se colocar no lugar de Deus, se fazendo Deus como Daniel profetizou. Então, aqui a gente entende que a humanidade, que são aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, como fala ali no versículo 8, eles sigam
a besta, sigam o anticristo, sigam o falso profeta, e com isso eles sejam levados à perdição, sejam levados à condenação. Então que a gente entenda aqui que todos aqueles que, ao contrário dos que foram selados por Deus, que têm o seu nome escrito no livro da vida, eles terão uma marca, eles também serão selados pelo inimigo. Então a gente percebe que o inimigo ele vai fazer de tudo também para fazer ações contrapondo aquilo que Deus fez, né, que Jesus tem feito por aqueles que o adoram, os que têm como Senhor e Salvador de sua vida. Então, a marca que vai ser dada vai ser justamente para poder demonstrar, demarcar aqueles que irão seguir essa besta e que então vão ser levados para a perdição juntamente com ela. Então que a gente fique atento, que todos aqueles que não forem arrebatados, que permanecerem aqui durante a tribulação, que tenham essa atenção de que não sejam marcados, que não sejam levados a adorar enganosamente a essa besta, a esse anticristo, e com isso sejam levados à perdição também. Que a gente consiga levar essa palavra, que mais pessoas estejam atentas, porque os dias são maus, cada vez mais a gente vê que a volta de Jesus se aproxima, e tudo isso que está profetizado está prestes a acontecer. Se você gostou dessa palavra, curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje, e continue nos acompanhando para que você possa edificar a sua fé e se preparando para esses tempos finais. Que Deus te abençoe, você tenha uma sexta com propósito. Até a próxima. Um grande abraço.